Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai falar sobre a CBHPM, as instruções gerais da CBHPM, os pontos principais. Então, fica comigo até o final. A gente vai falar sobre acréscimo de urgência e emergência, a gente vai falar sobre auxiliares, sobre apartamento, enfermaria e muito mais. Então fica comigo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu enviar um vídeo novo aqui no canal. Estou enviando vídeo toda semana para você aprender muito mais aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Então a gente vai falar hoje sobre os pontos principais. Se você quer assistir cada ponto separado, vou deixar a playlist aqui no card para você assistir cada ponto separado, mas aqui a gente eu vou colocar todos os pontos principais das instruções gerais para a gente poder debater, conversar. Deixa aqui nos comentários se está chegando aqui hoje no canal, se não, deixa sua dúvida. Sua dúvida pode virar vídeos aqui no canal, tá? Então, deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui de onde você é, me conta sobre você, se você trabalha em hospital, se você trabalha em clínica, consultório. Então, vamos lá para mais um vídeo para a gente aprender muito sobre a tabela CBHPM. Primeiro, a gente vai falar sobre a tabela CBHPM em si. O que é a CBHPM, né? A CBHPM a sigla CBHPM, é a sigla de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, tá? Ela foi elaborada com base em critérios técnicos e tem como finalidade hierarquizar os procedimentos médicos, servindo como referência para estabelecer faixas de valoração dos atos médicos pelos seus portes. Então, resumindo tudo isso que a gente acabou de ler aí nesse início aí de questão da CBHPM, o que é a CBHPM, resumindo e explicando de uma maneira mais simples, a CBHPM em si não é uma tabela de valoração de procedimentos, ela é uma tabela de classificação e hierarquização desses procedimentos. Então, as sociedades de especialidade médica do Brasil se juntaram e vão lá pegar todos os procedimentos do rol da saúde suplementar e vamos lá hierarquizar eles, né? Colocar eles de acordo com esses critérios técnicos, colocar eles aí de acordo do mais complexo para o menos complexo, né? Qual o grau de especialização os profissionais precisam ter para fazer aquele procedimento, a complexidade desses procedimentos. Então, eles hierarquizaram esses procedimentos em portes. Então, esse procedimento tem um porte maior, porque ele é mais complexo, ele precisa de mais instrução. Esse procedimento tem um porte menor, porque ele é menos complexo em relação àquele outro e precisa de uma instrução relativamente menor, não precisa de tanto. Então, foram hierarquizando ali e estabelecendo esses portes, né? Porque esses portes a gente encontra ao lado de cada procedimento lá na CBHPM. Então, os portes representados ao lado de cada procedimento não significam valor. Então, porte 1A, 1B, 2A, 3C não significa valor. Eles não servem, né, nesse primeiro momento, para mostrar valoração. Eles vão estabelecer a comparação entre os atos médicos, né? Em atos médicos mais complexos, menos complexos e etc. Tá? E aí, a partir desses portes, né, foi estabelecida faixas de valoração para cada um desses portes. E aí sim a gente entra na questão de cálculo, tá? A gente entra na questão de cálculos, que a gente vai ter lá o comunicado oficial do CBHPM, que vai ter lá as faixas de valoração dos portes, né, referente a cada porte. Nesse comunicado oficial, ele vai ser atualizado a cada ano, tá? Geralmente lá para outubro, novembro, levando em consideração a inflação. Então, por isso que a gente tem que, no contrato, sempre prestar atenção qual é o ano do comunicado oficial, qual é o ano do porte, para a gente poder cobrar o valor correto. Então, a gente tem que ter em mente isso. A CBHPM em si não é uma tabela de
é valoração, ela é uma tabela de classificação e hierarquização de procedimentos médicos, tá? Todos os procedimentos médicos do rol, eles vão estar lá, beleza? Agora, no quesito de valoração, aí sim os portes vão ser usados lá no comunicado oficial para poder estabelecer essas faixas. Aí vai ser estabelecidas essas faixas de valoração de acordo com o porte do procedimento, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E aí a gente vai ver aqui nesse vídeo agora os pontos principais das instruções gerais, né? O horário de urgência e emergência, vias de acesso, apartamento e enfermaria, né? No caso, acomodação e outros pontos principais. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje eu vou falar sobre as bandas de acréscimo ou desconto da CBHPM. É um assunto importante porque impacta diretamente os seus cálculos de procedimentos. Se você tem contratos aí com operadores de saúde que são regidos pela CBHPM, entender essa banda de acréscimo ou desconto é muito importante, tá? Então, se você está chegando aqui hoje no canal pela primeira vez, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar toda vez que eu enviar um vídeo novo aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo novos conteúdos aqui no canal e também no Clube do Faturista. O Clube do Faturista é um canal de assinaturas aqui no portal do Faturamento Hospitalar. Você clica aqui em Seja Membro e aí você já paga um valor mensal de R$ 7,99 e tem acesso a diversos vídeos de cálculos de procedimentos de faturamento, tá? Deixe seu like, deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos e também suas dúvidas, né? Eu estou sempre fazendo vídeos respondendo as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês colocam aqui nos comentários. Então, vou deixar aqui no card o último vídeo que eu fiz respondendo as dúvidas de vocês, e aí vocês podem ver que eu estou sempre respondendo as dúvidas, faço em formato de vídeo, porque pode ser também a dúvida de outros faturistas que estão aqui no canal. Então, vamos falar sobre essa banda de acréscimo ou desconto. O que acontece? A CBHPM, ela tem lá nas suas instruções gerais um item que fala que ela admite um desconto, né, de acréscimo, ou desconto ou acréscimo de até 20% no porte e na UPO. Mas o que seria isso? É bom a gente lembrar que ainda hoje muitas operadoras de saúde optam por utilizar a CBHPM como referencial para fazer, né, os cálculos, né, de procedimentos ambulatoriais ou até procedimentos cirúrgicos, né, no contrato, para poder credenciar. E use a CBHPM como parâmetro para poder tabelar aí os procedimentos e remunerar os credenciados. E aí, lá no item 1.3 das instruções gerais da CBHPM, ela fala o seguinte: sendo admitida banda de até 20% para mais ou para menos, com valores referenciais mínimos. A gente olha lá no contrato, primeiro, eu sempre falo em todos os meus vídeos, também em todas as minhas aulas, nos meus cursos online e presenciais. Inclusive, os cursos online estão disponíveis no link aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, todos os cursos, eles têm material para baixar e têm certificado ao final. Eu sempre falo que o importante do faturamento é você ter ali os parâmetros remuneratórios do contrato com a operadora de saúde, porque esses parâmetros eles vão nortear as cobranças para a gente fazer uma coisa assertiva, né? A gente fazer cobranças assertivas, diminuir as glosas, a gente evita até as glosas, utilizando os parâmetros remuneratórios de maneira
correta. Então, lá nos contratos, geralmente no anexo do contrato, vai estar lá anexo 1, anexo 2 ou anexo 3, enfim, vai depender de cada contrato com a operadora de saúde, e vai estar lá. CBHPM vai me dizer. Então, o contrato, vamos lá, do começo. O contrato precisa me dizer qual a versão da CBHPM que está sendo utilizada. Lembrando que a gente tem quinta edição, sexta edição, sétima, oitava, né? A cada 2 anos a gente tem, né? 2008, 2010, 12, 14, 16 e por aí em diante. Então, o contrato, primeiro, ele tem que me dizer qual é a versão da CBHPM que vai ser utilizada. Ah, Abner, é tudo a mesma coisa? Não faz diferença nenhuma. Faz diferença sim, tá? Faz diferença sim, inclusive em algumas questões, eu até falo lá no curso, em algumas questões de cálculo de procedimentos específicos. Tem procedimento na CBHPM 2008 que tem uma redação de observação, né, de desconto, de escalonamento, e chega lá na 2014, já muda o entendimento e muda, consequentemente, o cálculo. Então, a gente precisa primeiro ver no contrato qual é a versão da CBHPM que está sendo contratada ali para aquela operadora de saúde em questão. Segundo ponto que a gente tem que observar, qual é o ano do comunicado oficial que vai ser utilizado para fins de valoração, para o cálculo, tá? Porque o comunicado oficial da CBHPM, ele vai me dizer a valoração dos portes, né, as faixas de valoração dos portes, e também da UCO, que eu vou utilizar para calcular o custo operacional de alguns procedimentos. Então, eu preciso saber por que a CBHPM, como eu falei no início do vídeo, é a cada 2 anos, mas o comunicado oficial, anualmente, lá para outubro, novembro, a gente tem a divulgação desse comunicado oficial com o reajuste das faixas de valoração que observa a inflação, tá? Eles observam a inflação para fazer esses reajustes, tá? Então a gente precisa fazer essa observação para saber o que a gente está utilizando. Então, eu identifiquei a versão da CBHPM e identifiquei o ano do comunicado. Então, pode estar, por exemplo, assim, pode estar CBHPM 2008, portes 2009. Significa que a versão que eu vou utilizar da CBHPM é a 2008, mas os portes e a UCO é de 2009. Pode estar, por exemplo, gente, são exemplos, tá? Pode estar, por exemplo, CBHPM 2012, portes 2015. E então, vou utilizar 2012, a CBHPM 2012, a redação da CBHPM 2012, e as faixas de valoração do comunicado oficial de 2015 e a UCO de 2015, tá? E aí, a gente pode ter no contrato um desconto, tá? Ou um acréscimo nesses portes e nessa UCO, certo? E esses acréscimo, esse desconto pode ser porte mais 10%, pode ser UCO menos 5%, pode ser porte menos 12,5%. Isso aí vai variar de cada contrato e de cada acordo fechado entre operadora e prestador. Lembrando que os acordos contratuais entre operadora e prestador são de livre negociação. Então, operadora e prestador podem negociar da maneira ali que eles acharem por bem negociar. Só que a CBHPM, ela orienta o quê? Ela orienta ela admite essa banda de até 20% para mais ou para menos, como valores referenciais mínimos. Então, você pega valores de porte, faixas de valoração de porte e de UCO, fracionada até 20% para mais ou até 20% para menos.
Então, o que que ela orienta é que, ao fazer essas negociações, né, que a gente se atente para não ter um desconto acima de 20%. Imagina, você pega um porte, uma faixa de valoração de porte lá de 2008 e ainda tira 20%, você está colocando uma remuneração muito, muito abaixo do mercado, né? Ainda diz mais, os valores deverão ser acordados por livre negociação entre as partes, exatamente o que a gente acabou de falar. Então, operador e prestador, eles têm essa autonomia para negociar, mas fica aí essa orientação da tabela para a gente poder até não sair no prejuízo como prestador, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Chegou um contrato, chegou uma proposta de aditivo e tá um desconto acima de 20%, então tá lá, exemplo, Portes 2011, menos 25%. Eu, vendo isso, eu não aceito, tá? Eu não aceito, porque é um desconto muito alto e a gente tem, né, custos na unidade de saúde e esse desconto é muito alto. Agora, o que acontece? Essa banda para mais ou para menos, né, ela até foi pensada porque os custos nas regiões do Brasil são, né, diferentes de região para região. Então, você tem um custo diferenciado aqui no Rio de Janeiro, que é diferente dos custos lá no Amazonas, que é diferente dos custos no Rio Grande do Sul. Então, cada região tem sua particularidade. Então, prevendo isso, a CBHPM até ela colocou essa regra. Mas o que a gente tem que prestar atenção nesse para mais ou para menos é que, se a CBHPM, né, a CBHPM não, o contrato com a operadora de saúde está dizendo para a gente que o contrato é porte menos 5%. Isso significa que o valor da faixa de valoração que eu encontrar lá no comunicado oficial que está contratado, eu vou descontar aquele percentual que está escrito. Por exemplo, se eu tenho UCO 2015 mais 10%. Significa que eu vou lá no comunicado oficial 2015, vou pegar aquele valor de UCO que está ali e vou somar 10%, que aí é o valor, então, que eu vou utilizar para calcular o custo operacional dos procedimentos que eu vou cobrar no faturamento. Então, se eu tenho lá porte 2010 menos 20%, vou pegar lá o porte 2010 e vou diminuir, né, 20% para poder fazer o cálculo. Eu vou deixar aqui nos cards também um vídeo sobre esse tipo de cálculo com desconto que eu tenho aqui no canal para exemplificar melhor isso que eu estou falando, tá? Lembrando que lá no Clube do Fatorista eu tenho diversos vídeos de cálculos, tanto de procedimentos cirúrgicos quanto de procedimentos de exames, né, e terapias, e inclusive de procedimentos com desconto e acréscimo de porte e UCO, tá? É só você clicar aqui em Seja Membro, fazer a sua inscrição, é apenas R$ 7,99 por mês e você tem acesso a todo esse conteúdo e toda semana eu estou colocando vídeos novos lá. Materiais para downloads gratuitos aqui no link da descrição do vídeo. Eu espero você no próximo vídeo para a gente poder aprender muito mais sobre a CBHPM, tá? Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e deixe seu comentário, a sua dúvida pode estar no próximo vídeo de dúvidas dos inscritos aqui do canal. Beleza, pessoal? Espero você na próxima. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil.
Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje eu vou falar sobre auxiliares de cirurgias. Então, se você está chegando aqui no canal hoje pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que o YouTube te avisa toda vez que eu enviar um vídeo novo. Estou enviando vídeo, gente, toda semana para vocês poderem assistir e estudar junto comigo. Deixe seu like também e aqui nos comentários as suas dúvidas, elas se transformam em vídeos aqui no canal, beleza? Ó, um assunto aí que a gente tem que falar, né, sobre auxiliares de cirurgias, né, a valoração dos serviços médicos prestados pelos médicos auxiliares. Por que que a gente tem, lá quando a gente está cobrando cirurgia, a gente tem cirurgião, né, quem cobra cirurgia, está por dentro aí desse assunto. Cirurgião, primeiro auxílio, segundo auxílio, terceiro auxílio, quarto auxílio. Isso vai depender de cada cirurgia. Tem cirurgia que é cirurgião e primeiro auxílio só. Tem cirurgia que é cirurgião, primeiro e segundo auxílio. Tem cirurgia que é só o cirurgião. A gente tem que prestar atenção na versão da CBHPM que está contratada, tá? Porque, por exemplo, a gente tem que olhar no nosso contrato qual CBHPM está contratado. E aí, se você voltar aqui nos vídeos anteriores, a gente falando também sobre CBHPM, eu falo que a CBHPM, né, é cada 2 anos, né? A gente tem lá a quinta edição lá em 2008, tem 2010, 12, 14, 16 e assim por diante. E cada versão a gente tem aí uma redação para alguns procedimentos. No caso das instruções gerais, a gente tem uma mudança da 2016 para 2018 na redação de auxiliares de cirurgias, tá? Quanto a gente pode cobrar, qual o percentual que a gente pode cobrar? Porque o porte que a gente calcula do procedimento cirúrgico, ele é referente à remuneração do cirurgião. Mas, para a gente calcular o auxílio, a gente precisa saber primeiro, lá no procedimento, ao lado do procedimento, vai ter a quantidade de auxílio que aquela cobrança comporta, tá? O que não significa, não tem nada a ver com a quantidade que pode auxiliar o médico. Isso aí é uma questão do médico. Mas em relação à cobrança, eu tenho esse limite, né? Cada procedimento tem aí o seu limite de auxílios que podem ser cobrados. Então, se eu tenho no contrato CBHPM lá 2008, 10, 12, 14 e 16, para o primeiro auxílio, eu vou calcular a partir de 30% do valor do cirurgião. Então, por exemplo, se para o cirurgião eu cobrei, né, calculando lá o porte, eu encontrei o valor de R$ 1.000, para o primeiro auxílio eu vou cobrar 30%, ou seja, R$ 300. E isso não vou tirar R$ 300 do cirurgião, não. Vou calcular, é apenas um parâmetro de cálculo. Ou seja, eu vou somar, no final das contas, eu vou ter o valor do cirurgião R$ 1.000 e o valor do primeiro auxílio R$ 300, de R$ 1.300 a cirurgia, tá? E o segundo, terceiro e quarto auxílio na CBHPM até 2016. Quando eu estou cobrando CBHPM até 2016, o segundo, terceiro e quarto auxílio é 20% do valor do cirurgião. Então, eu tenho que prestar atenção, então, aí na versão da CBHPM que está contratada. O que a gente vê muito por aí é que duas coisas que a gente vê muito por aí. Primeiro, que muitos contratos ainda utilizam a quinta edição, lá 2008, e que eu acho um absurdo, mas cada contrato, né, cada negociação aí tem a sua particularidade. Segundo, que alguns contratos eles já vêm ali escrito o percentual de cobrança dos auxílios, tá? Alguns contratos já vêm aí escrito. Então, quando a gente tem no contrato, por exemplo, contratado CBHPM a partir de 2018,
a gente já tem uma mudança nesse percentual. Então, a partir da CBHPM 2018, a gente teve aí um reajuste, né, entre aspas, no percentual de cobrança dos auxiliares. Então, a gente tem 60% para o primeiro auxílio, 40% para o segundo auxílio e 30% para o terceiro e quarto auxílio, tá? A gente teve essa mudança, então por isso que eu digo, tem que prestar atenção no contrato e na CBHPM que está contratada. Significa o seguinte, que se eu chegar lá e tiver calculei os mesmos R$ 1.000 para o cirurgião, só que a minha CBHPM é 2018. Então, o primeiro auxílio, eu vou calcular 60% de R$ 1.000, que é R$ 600. Então, o cálculo já vai mudar. Viu como prestar atenção também na versão da CBHPM faz diferença em alguns cálculos, faz diferença no que você vai calcular aí para o seu faturamento, tá? E por que que você tem que prestar atenção no contrato? Porque pode muito bem a operadora contratar a CBHPM 2018 por causa da redação de vários procedimentos, inclusive observações, mas colocar lá no contrato que você vai cobrar 30% e 20%, como era antigamente. Então, no caso desse 60, 40, 30, morre mesmo sendo a CBHPM 2018 a contratada no seu contrato, porque lá no seu contrato vai ter alguma cláusula que diz que a valoração dos auxiliares continua sendo 20%, tá? E muita gente pergunta para mim também na questão da instrumentação. A CBHPM não fala sobre instrumentação, tá? A instrumentação geralmente vem no contrato, vem lá, instrumentação cirúrgica 10%. Geralmente vai ser 10%. Eu não sei aí como é no seu estado, os acordos, né? Se tem se tem algum pacote, algum acordo diferente. Mas os que eu vejo aqui na minha realidade, no Rio de Janeiro, nos contratos, geralmente é 10%. Eu nunca vi diferente de 10% a instrumentação, tá? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você viu alguma coisa diferente de 10% da instrumentação, tá? Se não, me fala também, ó, aqui também é 10%, aqui também é 10%, tá? Para aí outros faturistas também terem esse norte, né, de cobrança, beleza? Mas olhem sempre o contrato, tá, gente? O contrato ele é muito importante para poder a gente não fazer nenhuma cobrança equivocada. Então prestem atenção e sigam aí esses percentuais. Lá no curso prático CBHPM 2.0, eu trago diversos exemplos sobre sobre a utilização desses percentuais, principalmente na aula de procedimentos cirúrgicos, que eu falo sobre esses percentuais aí de auxílio. O curso está disponível 100% online aqui no link na descrição desse vídeo, além de diversos outros cursos, todos com materiais para download e também com certificado de conclusão ao final, tá, pessoal? Inclusive lá no Clube do Fatorista eu tenho também diversos vídeos sobre cálculos de procedimentos cirúrgicos. É só clicar aqui em Seja Membro aqui embaixo. Apenas R$ 7,99 você tem R$ 7,99 por mês, né? Você tem acesso aí a todos esses vídeos de procedimentos, tá? Pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo sobre CBHPM, tá? Tô amando falar sobre CBHPM com vocês. É um assunto que eu gosto muito e espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aqui, é muito importante para mim. Beleza, pessoal? Tchau, até lá. Olá,
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre atendimento de urgência e emergência de acordo com as regras da CBHPM, tá? Então, se você está chegando no vídeo aqui agora, hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu enviar um novo vídeo. Estou enviando vídeo toda semana para vocês poderem assistir e estudar junto comigo, tá? Deixa aqui nos comentários as dúvidas. Suas dúvidas podem estar no próximo vídeo de respostas, né, às dúvidas dos inscritos aqui do canal. Vou deixar aqui no card o último vídeo de dúvidas que eu fiz, tá? Vou deixar aqui no card para você assistir. Faço em formato de vídeo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros faturistas, de outros seguidores, tá? E aí a gente já ajuda o maior número de pessoas possíveis. Não esqueça de compartilhar esse vídeo lá no grupo de faturamento para a gente poder alcançar o maior número de faturistas e trabalhar, né, por um faturamento mais assertivo, beleza? Então vamos lá. Falar sobre o atendimento de urgência e emergência, a gente tem na CBHPM, nas instruções gerais, uma regra que nos fala sobre o atendimento realizado, né? Eles falam sobre os atos médicos praticados em caráter de urgência ou emergência, né? Então, só nessa primeira frase, a gente já entende como deve ser a cobrança. E aí, seguindo a leitura do item, a gente vê terão um acréscimo de 30% em seus portes. E aí a gente já tem uma grande virada de chave no cálculo de atendimento de urgência e emergência da CBHPM, tá? Então a gente tem três momentos que a gente pode cobrar esse acréscimo de 30% nos portes dos atos médicos praticados em caráter de urgência e emergência, tá? Mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas, algumas etapas antes da gente fazer essa cobrança. A primeira é, se esse atendimento de urgência e emergência, se ele foi solicitado e realizado em caráter de urgência e emergência. Porque não basta apenas estar nesses dias e horários que a regra fala, né? Mas também o atendimento, se precisa ser um atendimento solicitado e realizado em urgência. E segundo, você tem que olhar lá no seu contrato para você ver se é realmente a CBHPM que está contratada, tá? Para você fazer as cobranças. Porque se for a MB, por exemplo, a gente já tem uma outra redação dessa regra. Se for tabela própria do convênio, aí tem que ver lá na tabela do convênio qual redação o convênio vai adotar para poder fazer essa regra no contrato, na tabela própria deles. Então, a gente precisa prestar atenção nesses itens. Outro item que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: lá no nosso contrato, pode sim ter alguma cláusula que diz que a contratante é, fica obrigada a não cobrar é, procedimentos em caráter de urgência e emergência. Então, existem contratos que a gente vai ter cláusulas especificando que todos os atendimentos serão eletivos. Ah, Abner, mas a minha clínica fica aberta de 8 da manhã até 9 horas da noite. Mas se seu contrato está escrito que você está obrigado a cobrar apenas procedimentos eletivos, não adianta querer cobrar acréscimo de urgência se você fez uma consulta ou um procedimento depois das 19 horas, por exemplo, ou se você atende aos sábados e aos domingos, sendo que a sua clínica é eletiva. A gente pode perceber que o primeiro item é no período compreendido entre 19 horas e 7 horas da manhã do dia seguinte, em qualquer horário aos sábados, domingos e feriados, tá?
E quando o ato médico começar no período normal, ou seja, antes das 19 horas, e for concluído, né, mais da metade dele for concluído, é, mais da metade dele for concluído dentro do horário de urgência e emergência. Então, por exemplo, o procedimento começou 6 da tarde, de uma quarta-feira, um exemplo, tá? E só terminou lá para as 23 horas. Significa que mais da metade dele foi dentro do horário de urgência e emergência. Só 1 hora das 18 às 19 foi dentro do horário de urgência, foi do horário normal, e o restante das 19 às 23 dentro do horário de urgência e emergência. Então, a gente tem essas três pontuações, esses três casos, esses três momentos que a gente pode cobrar o acréscimo de 30% no porte do procedimento. Mas a gente tem que levar em consideração tudo isso que a gente falou desde o início do vídeo. O seu contrato permite que você cobre procedimentos de urgência, urgência e emergência, ou o seu contrato é apenas eletivo? Tá? A gente precisa prestar atenção nisso. Os contratos, eles podem ter cláusulas, sim, que fale que você só pode cobrar procedimentos eletivos, não pode cobrar nada, nenhum acréscimo por ser em horário de urgência. Então, mesmo que sua clínica funcione até 10 horas da noite, ou funcione sábado, ou abra no feriado, você não vai poder cobrar. Sem contar que tem operadora de saúde que bloqueia o autorizador aos finais de semana, quando a clínica é eletiva, ou seja, você nem pode autorizar esses atendimentos. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção se foi autorizado em caráter de urgência, foi solicitado em urgência, porque quando a gente vai autorizar o procedimento, lá no autorizador eletrônico, tem assim, caráter de atendimento. Aí você coloca lá, eletivo. Eletivo é eletivo. Não cabe é, é, acréscimo de 30%, mesmo se realizada em uma dessas situações aqui. Agora, se você coloca lá urgência, é uma urgência, significa que o paciente não escolheu estar aqui, ali naquele momento, é uma urgência, ele foi para ali ser atendido por uma urgência que aconteceu com ele. Então, a gente precisa prestar atenção nessas questões, tá? Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo, consulta. A gente tem um código 10.10.10.12, que é consulta em consultório, né? É a antiga horário normal pré-estabelecido. E a gente tem o 10.10.10.39, se eu não me engano, que é consulta de urgência. Então, se eu estou cobrando 10.10.10.12, eu não posso cobrar o acréscimo de 30%, porque 10.10.12 é um procedimento eletivo, é uma consulta eletiva. Então, eu preciso prestar atenção nessas questões, porque muitos faturistas, eles já chegam, passou das 19 horas, já vou tascando lá os 30%, entendeu? E não é assim. Tem que olhar toda essa documentação, tudo que foi pedido, se está solicitado em urgência, se a clínica pode cobrar em urgência, tá? Outra coisa também é que quando está cobrando em urgência, tem que colocar lá horário inicial e horário final na guia TIS, para a gente não ter problema com glosas no faturamento. Então, sempre eu falo, tanto lá nas minhas aulas, nos meus cursos que estão disponíveis aqui no link da descrição desse vídeo. Então, todos os cursos têm materiais para baixar, todos os cursos têm certificado, tá? Eu sempre falo nas aulas e nos cursos que tem que prestar atenção em todos os fatores. A tabela, ela não é soberana. O contrato, sim. Então, se o contrato diz uma coisa e a tabela diz outra, eu vou me ligar no contrato, porque o contrato ele tem um peso muito maior nas decisões de cobrança no faturamento. Então, prestem muita atenção para a gente poder cobrar o atendimento de urgência e emergência de maneira assertiva, para a gente não ter glosas, não ter problemas com glosas aí no futuro, no faturamento. E não se esqueça, ó, 30% de acréscimo nos portes, beleza? Gente, é isso, chegamos ao final desse vídeo. Tem muito mais conteúdo aqui no canal e também no Clube do Faturista.
só você clicar aqui em Seja Membro, e aí você vai ter acesso por R$ 7,99 por mês a diversos vídeos de cálculos e explicações sobre faturamento, tá? Espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai falar sobre acomodações hospitalares superiores, um item muito importante das Instruções Gerais do CBHPM, que interfere diretamente nas cobranças dos honorários médicos de procedimentos cirúrgicos. Então, prestem muita atenção e já se inscreva também aqui no canal, ative o sininho de notificações. Estou mandando vídeo toda semana aqui no canal. E aí, assim que eu mando, o YouTube te avisa. Assim que tem uma estreia, o YouTube te avisa, porque você ativou o sininho. Tem que clicar no sininho, clicar em todas, e aí o YouTube vai te avisar. Tem. Outra questão muito importante é deixar o seu like. O seu like é importante aqui no canal, porque mostra o quanto você gosta aqui dos conteúdos. Deixa aqui nos comentários também ideias para os próximos vídeos, ideias de temas para os próximos vídeos e também as suas dúvidas. Suas dúvidas viram vídeos aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar sobre acomodações hospitalares superiores, né? O que a gente está falando sobre cobrança de honorários médicos cirúrgicos, a gente tem que se atentar aí na cobrança dessa acomodações hospitalares superiores. Quando a gente está fazendo a cobrança de honorários médicos cirúrgicos, a gente vê lá o plano, o tipo de plano do paciente, né? Os pacientes têm planos, plano enfermaria, quarto coletivo, tá? E aí, esses são os planos normais, né, que a gente vê por aí. Mas tem alguns pacientes que têm plano apartamento, quarto privativo, é, apartamento standard, alguma coisa assim do tipo, né? E aí a gente tem é, essa regra aqui das instruções gerais da CBHPM, que diz o seguinte: para os planos superiores ofertados por operadoras, né, que são esses planos apartamento, quarto privativo, etc., diferentemente do previsto do citado 1.5, fica prevista a valoração do porte pelo dobro de sua quantificação nos casos de pacientes internados em apartamento, quarto privativo, hospital-dia ou UTI. Então, quando a gente tem esses casos, a gente tem o valor do porte pelo dobro, ou seja, a gente vai multiplicar o porte, o valor, né, que a gente encontrar lá para calcular o porte, o valor que a gente encontrar, a gente multiplica por 2. Então, se eu estou calculando lá a cirurgia para o cirurgião e o porte é R$ 500. Paciente de apartamento, quarto privativo, vezes 2, R$ 1.000, tá? E aí a gente tem lá R$ 1.000, vezes 2, R$ 2.000. Então, a gente tem essa cobrança duplicada, tá? Porque o plano do paciente é apartamento ou quarto privativo. E antigamente, nas guias de honorário individual, quando o nome era guia de honorário individual, né, tinha lá o campo para você indicar qual tipo de acomodação do paciente. Hoje em dia não tem mais esse campo, mas a gente precisa calcular, a gente precisa verificar né, o tipo de plano do paciente para calcular corretamente, tá? Então, a regra continua. Não estão sujeitos às condições deste item os atos médicos do capítulo 4 da CBHPM, que são os diagnósticos e terapêuticos, exceto quando previsto em observações específicas do capítulo. O que significa? Que os atos médicos do capítulo 4, né, não estão sujeitos à dobra, tá? Quando o paciente for apartamento ou quarto privativo.
Mas vão existir alguns casos, e eu falo isso muito lá nos meus cursos, nas minhas aulas. Os cursos você encontra aqui o curso prático CBHPM, curso de faturamento médico para consultórios e clínicas, aqui no link da descrição desse vídeo, todos os cursos com material para você baixar, todos os cursos com certificado. Eu falo muito isso nos cursos que você precisa ler as observações do procedimento. Lá no capítulo 4, diversos procedimentos têm observações específicas para aqueles procedimentos. Então você tem que ler essas observações, porque essas observações ela vai falar se está sujeito a esse item, né? Vai falar está sujeito ao item tal das instruções gerais, você vai ver, tem que dobrar o valor do porte. Pode falar de escalonamento, de procedimentos, tá? Né? Como é o caso de ressonância, vou deixar aqui no card o vídeo de escalonamento, né? Como é o caso de ressonância. Pode falar no caso de anestesista, como é que vai fazer a cobrança, alguns procedimentos não tem porte anestésico previsto, mas se precisar, tem lá a observação como fazer essa cobrança. Então, ler as observações é muito importante para a gente fazer uma cobrança correta e assertiva e não ter glosas. Eu falo muito isso também lá no Clube do Faturista. Só você clicar aqui em Seja Membro, por apenas R$ 7,99 por mês, você faz parte do Clube do Faturista, tem acesso aí a diversos vídeos de procedimentos, de cálculos de procedimentos. Então, prestar atenção nessas observações é muito importante. Então, quando a gente está cobrando lá o procedimento cirúrgico, o honorário médico cirúrgico que foi realizado, a gente já tem que prestar observação, prestar atenção nesse item aqui de dobra quando é apartamento e quarto privativo. Mas lá no capítulo 4 tem, não pode cobrar assim, tem que ver se na observação fala a cobrança. Uma questão muito importante que as pessoas perguntam é, e visita hospitalar? A visita hospitalar está lá no capítulo 1. A visita hospitalar, eu tenho que dobrar também, se o paciente for apartamento, na CBHPM, a visita hospitalar, tem observação. Se você abrir a CBHPM, e a CBHPM você pode encontrar em PDF, né, para download gratuito lá no blog do faturamento, o link está aqui na descrição do vídeo, você vai perceber que lá também na visita hospitalar tem observação sobre a cobrança de quando for apartamento e quarto privativo, né? Que você precisa dobrar também o valor da visita hospitalar. Então, nesse caso aqui, da dobra do porte, é o porte pelo dobro. Ah, Abner, e se o procedimento tiver porte e UCO, e eu precisar cobrar a UCO desse procedimento cirúrgico? Como fica essa dobra? Não, bom, a regra da CBHPM ela é bem clara. Fica prevista a valoração do porte pelo dobro. Em nenhum momento fala da dobra do UCO. Inclusive, se você prestar atenção em outras regras das instruções gerais, né? Se você prestar, eu vou deixar aqui no final desse vídeo a playlist completa para você assistir. Se você prestar atenção, a maioria das regras fala sobre o porte, 50% do porte, 30% do porte, acréscimo de 30% no porte. Então, a maioria das regras das instruções gerais é pelo porte. Nesse caso aqui é o porte pelo dobro. Então, o porte vai ser dobrado e a UCO não. Você precisa dobrar só o porte e aí depois somar a UCO, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nesses pormenores, nessas nuances aí, né, nessas entrelinhas, porque fazem muita diferença na cobrança dos honorários médicos cirúrgicos aqui no faturamento. Então, muita atenção, leia as instruções gerais, mas também leiam as observações dos procedimentos
em cada capítulo. Isso é muito importante para a gente fazer uma cobrança assertiva. Então, não se esqueçam, porte pelo dobro, ou seja, dobra o valor do porte. E aí, se tiver auxílios, aí, depois que você dobrar o valor do porte, você calcula o percentual de cada auxílio, tá? Para a gente não ter aí pro auxílio no recebimento, tem que receber o justo, certo? É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Estou adorando falar sobre CBHPM com vocês aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês, as dúvidas de vocês. Eu tenho alguns vídeos aqui com as dúvidas de vocês, tá? Eu faço um vídeo respondendo as dúvidas dos inscritos do canal. É muito importante, né? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outros faturistas, tá? Compartilhe esse vídeo lá no. Compartilhe esse vídeo lá nos grupos do faturamento. Epa, quase que não sai. Lá nos grupos do faturamento, para a gente poder ajudar mais pessoas. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as vias de acesso cirúrgico, uma explicação, né? Um vídeo que vocês têm pedido muito, recebo muitas perguntas sobre as vias de acesso 100, 70, 50, né? Então, se está chegando no canal hoje, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu enviar um vídeo novo. Estou enviando vídeo novo toda semana, tá? Então já ativa o sininho aí. E também deixa aqui nos comentários suas dúvidas. As dúvidas de vocês viram vídeos aqui no canal e também elas se tornam um vídeo com, né, a resposta de todas essas perguntas. Eu tenho alguns vídeos respondendo perguntas de vocês, vou deixar aqui no card um deles para você ver, né? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro fatorista, e aí a gente já ajuda o máximo de pessoas possíveis, tá? Compartilhe esse vídeo também nos grupos de faturamento e vamos lá, né? A gente falando sobre CBHPM, e a CBHPM ela, ela nos dá uma redação lá nas instruções gerais sobre vias de acesso cirúrgico, tá? Então, ela diz lá no item 4, por exemplo, né, das instruções gerais, ela vai nos dizer o seguinte: a quantificação do porte da cirurgia será a que corresponder por aquela via ao procedimento de maior porte, acrescido de 50% do previsto para cada um dos demais atos praticados. Então, eu tenho nas vias, sempre que uma cirurgia for na mesma via de acesso, eu vou ter 100, 50, 50, né, dos demais códigos. Mas sabe o que significa? Traduz para mim, porque até agora eu não entendi. Por exemplo, eu tenho dois procedimentos que vão ser realizados na mão direita. Então, o procedimento de maior porte, eu vou cobrar 100%. E o procedimento de menor porte, eu vou cobrar 50% do valor lá do porte que eu estou calculando da tabela. É simples assim. Não tem, não tem dificuldade, gente. É muito simples. Vamos lá. Tenho três procedimentos, três códigos que eu vou cobrar. Esses três códigos foram realizados no joelho esquerdo. E aí eu vou cobrar esses três códigos, certo? O código de maior valor, né, o maior porte, vai ser 100%, né, que eu vou cobrar. E os demais, né, os outros dois códigos que foram realizados também no joelho esquerdo, eu vou cobrar só 50% do porte que eu encontrar lá. Então, se eu encontrar o porte deles, o de maior valor for R$ 1.000, eu vou cobrar R$ 1.000.
E os outros, cada um foi R$ 500. Então, eu não vou cobrar 500, vou cobrar a metade, 50%. Então, cada um dos demais portes eu vou cobrar R$ 250. É bem simples, não tem muita dificuldade, não tem muita elaboração. A regra é simples, tá? Mas ela também diz o seguinte lá na CBHPM. Por diferentes vias de acesso, deve ser adicionado ao porte da cirurgia considerada principal o equivalente a 70% do porte de cada um dos demais atos praticados. Então, por exemplo, se eu tenho um procedimento, né, o médico vai lá fazer a cirurgia no paciente, ele vai operar os dois pés do paciente, tá? Então, ele vai fazer um código no pé direito e um código no pé esquerdo. A gente fala código porque, né, linguagem de fatorista, a gente entende por código. Então, o que que a gente vai cobrar? O código de maior valor, se for para o pé direito, se for para o pé esquerdo, for maior valor, eu vou cobrar 100%. O código realizado no outro pé, eu vou cobrar 70% só do valor dele, tá? Ah, Abner, mas os dois códigos têm o mesmo porte, a mesma valoração de porte. Então, os dois eu vou cobrar 100%? Não. Um você vai cobrar 100 e o outro você vai cobrar 70, tá? A mesma coisa vale lá para o 150, né? Quando é feito tudo na mesma via de acesso de cirúrgico, tá? Se eu tenho 5 procedimentos, os cinco têm o mesmo porte, ou seja, a mesma valoração de porte. Isso significa que eu vou cobrar 100% em todos? Não, porque todos foram realizados pela mesma via de acesso. Então, um deles vai ser 100 e o restante 50. Isso aí, gente, é muito simples. Inclusive, lá no curso de faturamento médico para consultórios e clínicas, e também lá no curso prático CBHPM 2.0, né? Ambos os cursos, e entre outros cursos, você pode encontrar aqui no link na descrição desse vídeo. Eu falo sobre vias de acesso e mostro alguns exemplos também de cálculos de via de acesso, tá? E lá no Clube do Faturista também você encontra cálculos de procedimentos cirúrgicos. Então, você tem que clicar aqui em Seja Membro, apenas R$ 7,99 por mês. Você tem acesso a diversos conteúdos, a diversos materiais para você aprender mais faturamento, tá? Então, prestem atenção, tá, na lateralidade do procedimento. Quando vocês forem cobrar esses procedimentos, tanto de via de acesso iguais, quanto de via de acesso diferentes, prestem atenção na lateralidade, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes a gente vê lá, quando o médico dá para gente lá os códigos que foram realizados, o código tem lá vezes 2. Um foi realizado na perna direita, o outro foi realizado na perna esquerda, entendeu? Às vezes tem lá vezes 3. Dois foram realizados na perna direita, e aí é 100, 50, e o terceiro na perna esquerda, 100, 50, 70. Então, a gente tem essa dinâmica. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente for fazer essas cobranças, para a gente não fazer a cobrança de maneira incorreta, né? A gente tem que fazer uma cobrança assertiva para a gente poder não ter glosas, principalmente glosas de via de acesso, né? A gente sabe que tem médico que coloca lá vezes 5, vezes 6, e aí acaba, né, tentando, a gente fica um pouco assim, olha aquela quantidade toda de números e fica um pouco assustado, mas não fica assustado não, gente. Só vocês verem a lateralidade da cobrança para a gente poder ver aí o que que a gente vai cobrar nas vias de acesso. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Peço que compartilhe esse vídeo lá nos grupos de faturamento. E, é claro, eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau.